Pois é, conceitos de frase, oração e período. Vamos recordar rapidamente e bem. Frase. Qualquer enunciado comunicativo é frase. Não é só linguístico, não. Por exemplo, uma bailarina, quando cria um gesto, aquilo é uma frase. Um pintor, quando dá uma pincelada, aquilo é uma frase. Um desenhista, quando faz um traço, aquilo é uma frase. O conjunto desses traços, desses gestos, né, vai ser o texto. Em língua portuguesa, frase, né, é qualquer enunciado comunicativo também, mas falado ou escrito, não é verdade? Por exemplo, fogo, socorro. Não! Esses enunciados, cada um de per si, nos seus contextos, eles são um enunciado comunicativo, eles comunicam alguma coisa, tá? Então são frase. Mas acontece que eles não têm verbo. Então, se é frase sem verbo, se chama frase nominal. Frase sem verbo ou frase nominal. Entendido? Mas agora eu tenho assim, anoitece cedo no inverno. É uma frase, porque é um enunciado comunicativo, mas tem um verbo. Se tem um verbo, já se chama oração. Então, frase verbal se chama oração. Se a oração tem sentido completo, ela vai também se chamar período, tá certo? Então, a oração pode ter sentido completo ou não, mas se ela tiver sentido completo, se chama período. Mais na frente nós vamos ver isso. Mas então, frase sem verbo, frase nominal. Frase com verbo se chama oração ou frase verbal, que pode constituir um período. É importante, para termos êxito, que nos dediquemos a fundo. É um verbo, termos outro verbo, dediquemos outro verbo. Então eu tenho aqui 3 verbos. Portanto, eu tenho 3 orações. Então, uma frase com mais de um verbo, né, na realidade é um conjunto de orações. Então eu tenho aqui 3 orações, porque eu tenho 3 frases com verbo. Essas 3 orações terminam num ponto, formam um período, completam um sentido, né? Então eu tenho frase com mais de um verbo, são orações ou período. Vamos em frente. Frase quanto ao sentido. Primeira frase pode ser afirmativa ou negativa. Por exemplo, ela é ótima. Ela não é ótima. Eu tenho aqui declarativa. Declarativa afirmativa e declarativa negativa. Na linha melódica, a declarativa é descendente. Ela é ótima. Ela não é ótima. Linha descendente, declarativa. Ela é ótima? Ela não é ótima? Eu tenho aqui interrogativa negativa e interrogativa afirmativa. A linha melódica da interrogativa é ascendente. Ela é ótima? Ela não é ótima? Percebeu? Então essa é a linha da interrogativa, que pode ser negativa ou afirmativa. Ela é ótima. Ela não é ótima. Eu tenho aqui exclamativas. A linha melódica da exclamativa, ela sobe e cai no finalzinho. Ela é ótima. Ela não é ótima, né? Então, eu tenho aqui exclamativa. Ponto de exclamação, ponto de interrogação. Ponto de exclamação, ponto de interrogação. Diferença visual da interrogativa para a exclamativa, que pode ser negativas ou afirmativas. Fale baixo, por favor. Não fale alto. Eu tenho aqui imperativa. A linha melódica é como se fosse a da declarativa, mas ela tem o verbo no imperativo. Fale baixo, não fale alto. Quando você tem o verbo no imperativo, a oração se chama imperativa. Tomara que venha. Tomara que não venha. Oxalá não venha. Aqui eu tenho as optativas.
A optativa é uma frase que exprime desejo sem verbo que o exprima. Se eu digo eu quero que ela venha, o verbo querer está exprimindo esse desejo. E é uma entonação de declaração. Eu quero que ela venha. É uma declarativa. Agora eu digo tomara que ela venha, não é o verbo que está exprimindo o desejo. Tá? Então aí eu tenho uma optativa, é o tomara, é o oxalá que está exprimindo o desejo. Tá? Se chamam optativas, que podem ser também negativas ou afirmativas, como todas elas. Né? Agora vamos ver então a fixação. Classifique quanto ao sentido. Você não sabia mesmo? Olha que é assim que você pergunta, né? Porque você tem interrogação e exclamação. O que aconteceu? Ela já é aqui interrogativa e é exclamativa. E como tem o não aqui, ela é negativa. Então, interrogativa, exclamativa e negativa. Não sei quem esteve aqui. Essa frase tem dois significados. Um, de eu declarar simplesmente que eu não sei quem esteve aqui. Não sei quem esteve aqui. O outro é quando eu quero fazer uma pergunta, mas fico com vergonha de perguntar. Não quero ficar dando bandeira. Cheguei num ambiente, eu sei que alguém esteve e saiu. Né? E para eu não perguntar assim diretamente quem esteve aqui, eu posso simplesmente falar com alguém, eu não sei quem esteve aqui. Né? Para poder provocar a pessoa a me dizer. Então eu estou usando aí essa declaração como uma interrogação indireta, que eu não quero dar bandeira. Então quando eu digo não sei quem esteve aqui, querendo dizer quem esteve aqui, esse não sei quem esteve aqui é uma interrogativa indireta. Outros exemplos. Eu chego a uma festa, encontro uma pessoa e falo assim, você não me falou o seu nome. Eu não estou dizendo que você não me falou o seu nome, eu estou querendo dizer qual é o seu nome. Então é uma interrogativa indireta. Você não me disse onde mora. Eu estou querendo saber onde você mora. Então, na realidade, isso é uma interrogativa indireta. Então, existem frases declarativas que, no contexto, são usadas como uma pergunta indireta, chamada interrogativa indireta, para não ficar clara a curiosidade, disfarçar um pouco a curiosidade. Né? Interrogativa indireta. Deus te guarde. Aqui eu tenho uma optativa, porque exprime um desejo sem o verbo que o exprima. Segundo, eu tenho uma exclamativa, porque normalmente as optativas são exclamativas, e aqui eu tenho ponto de exclamação. Terceiro, eu não tenho negação, eu tenho uma afirmação. Então, optativa, exclamativa e afirmativa.